Henrique, bom dia. Bom dia. Eu queria que você falasse sobre o planejamento para 2013, o que o Muricy já tem conversado com vocês, se ele pede para vocês, lógico que vocês entram em campo para vencer, mas se já fala assim em 2013. E aproveitando também, queria que você falasse sobre o jogo do Brasil de ontem e sobre o pênalti do Neymar, que é uma coisa comum, perder pênalti no futebol, mas o que passa pela cabeça do jogador? Não sei se você já passou por esse tipo de situação, quando um jogador perde o pênalti, ainda mais numa oportunidade que é na seleção brasileira. Em relação a 2013, pouco se fala entre nós. Claro que a diretoria, a comissão tem seus planejamentos, mas não passou para nós nada ainda, porque ainda nos restam 3 jogos, e onde a gente tem que honrar a camisa do Santos e buscar vencer esses jogos que nos restam. E em relação a pênalti, deu para ver claro que o gramado prejudicou um pouco, ajudou um pouco a ele a errar aquele pênalti. Mas eu nunca passei por isso, não é a minha característica de bater pênalti, mas a cabeça deve ir passar um monte de coisa pela cabeça, ainda mais se fizesse, poderia dar a vitória para a seleção. Então, eu imagino que muitas coisas passou e deve ter ficado pensando, pô, se eu tivesse feito, então deve passar isso. Pela cabeça do jogador, vivendo esse quadro diferente do ano passado, né? Quando o Santos tinha aí a perspectiva de ser campeão do mundo, né, no final do ano, e agora restam 3 rodadas para o encerramento do campeonato. O que pensa o jogador do Santos? É chato, né? A gente não está disputando. Claro que o campeonato já se definiu, mas nós gostaríamos de estar brigando por uma vaga na Libertadores. Contra o Atlético Goianiense ficou provado que não é bem assim, né? O que dá para tirar de proveito com relação à partida do Atlético Goianiense, já que agora vocês enfrentam novamente um outro time que já está rebaixado no Campeonato Brasileiro? São jogadores que, no outro time, que buscam um espaço em outras equipes. São jogadores que vão dar a vida naquela partida, ainda mais enfrentando uma grande equipe que é o Santos. São jogadores que sabem que não tem para onde ir, e, às vezes muitos estão vencendo o contrato no seu clube e vão se doar, vão se dedicar ao máximo para buscar o seu espaço em outro clube. E essa é uma vitrine para eles. Então, jogar contra esses times rebaixados é muito difícil, mas a gente sabe disso e nós temos que jogar o nosso melhor futebol para poder vencê-los. Ô Henrique, explica a sua função em campo agora, no esquema que o Muricy tem montado com 3 volantes. Se você tem a mesma liberdade do Arouca para sair jogando, já que ele sai do lado esquerdo, você sai do direito, ou se tem uma prioridade para que o Arouca saia primeiro e você ainda fique na retaguarda? Eu estou ficando mais ao lado do Adriano, e dando liberdade mais para o Arouca. O Arouca está fazendo uma função de chegar mais à frente. Foi assim contra o Cruzeiro, onde a nossa equipe jogou muito bem e o Arouca se destacou porque a gente deu a liberdade para ele. Então, a minha função é essa. É claro que quando tiver com a bola eu vou aparecer para jogar, mas não com tanta eficácia como o Arouca está fazendo. Henrique, tudo bem? Tudo já. Não que os times que já caíram não tenham a sua representatividade nos seus estados, mas o Palmeiras, por exemplo, vai enfrentar o Santos na última rodada e é um time reconhecido internacionalmente. Como será, e você respondeu essa pergunta há pouco em relação ao Figueirense, enfrentar o Palmeiras num clássico importante? E nesses últimos anos, as duas equipes sempre realizaram jogos maravilhosos. Eu tenho até na minha mente um jogo realizado aqui, onde o Palmeiras ganhou de 4-3, foi um belo jogo, não sei se você se recorda. Pegar um Palmeiras rebaixado na última rodada. É difícil você enfrentar uma equipe que já tá rebaixada, se for o caso de enfrentar o Palmeiras nessa situação. Vai ser complicado porque são jogadores que vai estar desmotivado
ou às vezes motivado para o ano que vem, já visando o ano que vem. Então, sempre é difícil, ainda mais se tratar de uma equipe como o Palmeiras, sempre é complicado, mas a gente tem que ser profissional. O Palmeiras e Santos sempre faz belas partidas, sempre jogos bem disputados. No início do ano, lá em Prudente, foi uma bela partida. Então, eu acho que são duas grandes equipes que fazem sempre jogos bonitos. O Henrique, o discurso do jogador, a gente percebe sempre que todos os jogos são difíceis, né? Não tem nenhum jogo fácil, porque quando está brigando contra o rebaixamento é difícil, quando está brigando lá em cima é difícil, quando o time já está rebaixado é difícil, quando está brigando pelo título. Não existe nenhum jogo fácil mesmo. E mais uma, você chegou a ver os 10 gols indicados ao Prêmio Puskás, além do Neymar, que você acompanhou? E você tem algum voto, sem ser puxando sardinha para o Neymar, assim, ou não? Não acompanhei os outros gols, não cheguei a ver. Mas jogos difíceis são todos, porque hoje o futebol está muito equilibrado. O nível do futebol são jogadores que está muito nivelado. O nível estão muitos iguais. Você vê a diferença, você vê numa seleção brasileira pouco se destaca um jogador, é o Neymar, o Kaká, e os outros estão no mesmo nível. Então, eu vejo as dificuldades em todos os jogos, porque o equilíbrio no campeonato ele é muito grande. Henrique aqui. Eu queria saber, você foi campeão catarinense pelo Figueirense, é isso? Que é o adversário desse sábado. Resta um carinho pelo clube, te entristece essa situação atual deles? E uma outra, o Santos está buscando para 2013 novos meias e novos atacantes. Queria saber como o grupo encara aí a busca por reforços. Queria saber se você acha que eles são realmente necessários. Olha, claro que a gente que já passou por equipes, e a gente, quando a gente vai bem, a gente sempre guarda um carinho, tem um respeito, e a gente fica chateado quando a equipe é rebaixada. O meu sentimento também é triste por ver a equipe que a gente já atuou, se dedicou, está nessa situação. E a respeito da... Qual que é a outra pergunta? Desculpa. A gente vê com bons olhos, a gente analisa sempre visando o bem do grupo, reforçar o grupo é sempre bom, ainda mais com jogadores que vêm para somar, vêm com qualidade. Então, a gente engrandece as contratações, as que vierem, a gente vai receber, vai dar total apoio para nos ajudar o ano que vem. Henrique, você falou do clássico contra o Palmeiras, mas queria que você falasse do clássico que vem antes contra o Corinthians. Dá para dizer que a única coisa que o Santos tem para fazer nessa competição é abalar um pouco o psicológico do rival que vai para o Mundial? Vocês chegam a conversar sobre isso? A gente nem pensou ainda nesse aspecto, né, do Corinthians. Abalar, acho que o jogador vivencia jogo após jogo. Acho que não é nós vencendo deles que eles vão abalados para disputar o Mundial. Lá é outra situação, lá é uma disputa onde vale ser o melhor do mundo. Então, mesmo a gente vencendo aqui, eles vão chegar lá inteiro para disputar e almejar o objetivo deles. Valeu!